A história da Medtronic começa em 1949, na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Nesse ano, Earl E. Bakken, um jovem engenheiro elétrico recém-formado, e seu cunhado Palmer Hermondsley, que tinha experiência em vendas e administração, fundaram uma pequena empresa dentro de uma garagem. O objetivo inicial não era criar uma gigante da tecnologia médica, mas sim consertar equipamentos hospitalares para o Hospital da Universidade de Minnesota e outras instituições locais. Naquela época, a medicina estava começando a depender cada vez mais de equipamentos elétricos, mas o suporte técnico era escasso. Bakken e Hermondsley viam nisso uma oportunidade. Eles decidiram chamar a empresa de Medtronic, uma junção das palavras medical, médico, e electronic, eletrônico, refletindo exatamente o tipo de serviço que prestavam, eletrônica médica. Durante os primeiros anos, a empresa sobreviveu com reparos e pequenos contratos de manutenção de equipamentos hospitalares. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorreu em 1957. Naquele ano, um apagão elétrico em Minneapolis causou a morte de um paciente que dependia de um marca-passo alimentado por corrente elétrica de parede. O caso abalou profundamente o Dr. C. Walton Lillehei, um dos pioneiros da cirurgia cardíaca na Universidade de Minnesota, que trabalhava próximo a Bakken. Lillehei procurou Bakken e pediu que ele desenvolvesse uma fonte de energia portátil para os marca-passos, de modo que eles pudessem continuar funcionando mesmo durante falhas de energia, inspirado por um circuito simples que vira em uma revista de eletrônica chamada Popular Electronics. Bakken construiu, em apenas algumas semanas, o primeiro marca-passo portátil alimentado por bateria. O aparelho era pequeno o suficiente para ser preso ao corpo do paciente, usava uma bateria de níquel-cádmio e fornecia pulsos elétricos regulares e seguros. Esse invento marcou o nascimento da Medtronic como empresa de tecnologia médica. A invenção de Bakken salvou inúmeras vidas e foi rapidamente adotada em hospitais nos Estados Unidos e em outros países. Nos anos seguintes, a Medtronic deixou de ser apenas uma oficina de reparos e se tornou uma fabricante de dispositivos médicos inovadores. Durante o final da década de 1950, Bakken e Hermondsley começaram a desenvolver novas versões do marca-passo, mais confiáveis e duráveis, e estabeleceram relações próximas com médicos e pesquisadores, algo que se tornaria uma característica central da cultura da empresa. Até 1960, a Medtronic já era reconhecida como uma líder emergente em dispositivos cardíacos. A empresa havia se mudado da garagem inicial para instalações maiores em Minneapolis e começava a contratar engenheiros e técnicos especializados. Além disso, Bakken escreveu, ainda nesse período, o primeiro Statement of Purpose da Medtronic, uma declaração de propósito que afirmava que o objetivo da empresa era aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida. Essa filosofia guiaria todas as suas decisões futuras. Assim, entre 1949 e 1960, a Medtronic passou de uma pequena oficina improvisada para uma empresa pioneira na medicina moderna, responsável pela criação do primeiro marca-passo portátil e pelo início da era dos dispositivos médicos implantáveis. Durante a década de 1960, a Medtronic viveu um período de transformação profunda. Depois de conquistar reconhecimento mundial com o primeiro marca-passo portátil de Earl Bakken, a empresa passou a focar na produção em escala, pesquisa científica e expansão internacional, consolidando-se como uma das principais empresas de tecnologia médica do mundo. Em 1961, a Medtronic já tinha deixado de ser apenas uma pequena fabricante de equipamentos médicos para se tornar uma empresa organizada, com estrutura administrativa, equipe de engenharia e vendas e uma cultura voltada à inovação e à ética médica. Nesse ano, ela começou a se destacar também pela padronização da produção dos marca-passos, adotando métodos industriais que garantiam maior qualidade e segurança, fundamentais para um dispositivo que operava dentro do corpo humano. Ainda no início da década, a Medtronic enfrentou um dos maiores desafios de sua história. O marca-passo implantável começava a se tornar uma realidade tecnológica, e novas empresas estavam surgindo no mesmo mercado.
Para competir, a Medtronic precisava inovar rapidamente. Assim, seus engenheiros começaram a desenvolver componentes miniaturizados, sistemas de energia mais duráveis e circuitos eletrônicos que pudessem resistir melhor às condições dentro do corpo. Em 1962, a empresa lançou um dos primeiros marca-passos implantáveis totalmente encapsulados em epóxi, um material que oferecia isolamento elétrico e proteção contra fluidos corporais. Essa inovação aumentou a confiabilidade do dispositivo e permitiu que pacientes levassem uma vida mais normal. Nessa época, a Medtronic também começou a firmar parcerias com cirurgiões e universidades para testar e aprimorar seus produtos, uma estratégia que se tornaria parte fundamental da cultura da empresa nas décadas seguintes. Entre 1963 e 1965, a Medtronic continuou ampliando sua linha de produtos, oferecendo não apenas marca-passos, mas também instrumentos de monitoramento cardíaco e dispositivos para cirurgias torácicas e neurológicas. Ao mesmo tempo, a empresa cresceu fisicamente, construiu novas instalações em Fridley, Minnesota, que se tornariam a sede central por muitos anos. Essa expansão foi financiada, em parte, pela crescente demanda internacional, especialmente na Europa, onde os dispositivos da Medtronic começaram a ser importados por hospitais e distribuidores. Em 1965, a Medtronic deu um passo decisivo ao abrir suas primeiras subsidiárias internacionais, estabelecendo presença direta em países como Canadá e Holanda. Essa expansão marcou o início de sua trajetória como uma empresa global. No aspecto tecnológico, o final da década de 1960 foi igualmente importante. Em 1967, a Medtronic apresentou o marca-passo controlado por taxa, uma inovação que ajustava a frequência dos impulsos elétricos conforme a atividade do paciente, tornando o funcionamento mais natural para o corpo humano. Essa invenção reforçou a reputação da empresa como líder em pesquisa e desenvolvimento no campo da cardiologia. Ao mesmo tempo, Earl Bakken continuava reforçando a filosofia humanitária da Medtronic. Ele acreditava que o verdadeiro propósito da empresa não era o lucro, mas aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida. E essa visão passou a guiar todas as decisões corporativas. Essa filosofia foi formalizada e difundida dentro da empresa, moldando sua cultura e inspirando colaboradores em todos os níveis. Em 1968, a Medtronic começou a investir de forma mais estruturada em educação médica e treinamento. Ela passou a organizar cursos e seminários para médicos sobre o uso e a manutenção de marca-passos e outros dispositivos, o que fortaleceu ainda mais sua relação com a comunidade médica mundial. Por volta de 1969 e 1970, a Medtronic já havia se consolidado como a principal empresa mundial em tecnologia cardíaca. Seus produtos eram utilizados em dezenas de países, e a empresa estava diversificando suas pesquisas para outras áreas da medicina, incluindo o sistema nervoso e o tratamento da dor crônica. Assim, entre 1961 e 1970, a Medtronic passou de uma inovadora regional para uma empresa global de dispositivos médicos, conhecida por sua engenharia de ponta, ética corporativa e compromisso com a vida. Foi uma década marcada por expansão internacional, avanços tecnológicos significativos e a consolidação dos valores que definiriam a identidade da Medtronic nas décadas seguintes. Durante a década de 1970, a Medtronic entrou em uma nova fase de crescimento, marcada pela consolidação global, diversificação tecnológica e amadurecimento organizacional. Após 2 décadas de foco nos marca-passos e no coração humano, a empresa começou a se transformar em uma corporação multinacional de tecnologia médica com uma ampla gama de produtos. Em 1971, a Medtronic já tinha presença em vários continentes e uma reputação consolidada no setor de cardiologia. A empresa operava em mais de 30 países e seus dispositivos eram usados por milhares de pacientes em todo o mundo.
Nessa época, ela começou a enfrentar concorrência crescente de outras companhias que também investiam em tecnologia cardíaca, o que a levou a fortalecer ainda mais suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. No início da década, a Medtronic concentrou esforços em melhorar a confiabilidade dos marca-passos implantáveis. Os modelos antigos ainda tinham limitações, principalmente no que se referia à durabilidade das baterias. Assim, engenheiros da empresa trabalharam no desenvolvimento de baterias de lítio e de longa duração, substituindo as antigas de níquel-cádmio. Essa inovação, introduzida em meados da década, permitiu que os dispositivos durassem muitos anos dentro do corpo humano sem necessidade de substituição precoce, um avanço essencial para pacientes e médicos. Em 1972, a Medtronic lançou uma versão aprimorada de marca-passo implantável com circuitos integrados em estado sólido, o que reduziu significativamente seu tamanho e aumentou a eficiência. A miniaturização eletrônica, que acompanhava o avanço da microeletrônica no mundo, foi uma das grandes responsáveis por elevar o padrão de qualidade da empresa. Entre 1973 e 1975, a Medtronic iniciou uma fase de diversificação de produtos. Embora o coração ainda fosse seu foco principal, a empresa começou a desenvolver tecnologias para outras partes do corpo e outros ramos da medicina. Surgiram pesquisas nas áreas de neuroestimulação para tratamento de dores crônicas e distúrbios neurológicos, instrumentos cirúrgicos elétricos e sistemas de monitoração hospitalar. Essa estratégia tinha dois objetivos: reduzir a dependência do mercado de cardiologia e ampliar o impacto da empresa na medicina moderna. Em 1974, a Medtronic inaugurou novas instalações de pesquisa e manufatura, reforçando seu compromisso com a inovação. Nessa época, ela já era considerada uma das empresas mais respeitadas do setor médico, tanto pelo avanço tecnológico quanto pelo rigor ético. O propósito original de Earl Bakken, centrado em salvar e melhorar vidas, continuava ali a orientar todas as decisões da empresa. Em 1975, a Medtronic apresentou um marco tecnológico importante: o primeiro marca-passo programável externamente, que permitia aos médicos ajustar a frequência e outros parâmetros do dispositivo sem a necessidade de cirurgia. Essa inovação melhorou drasticamente a vida dos pacientes e representou uma das maiores conquistas da empresa até então. Na segunda metade da década, entre 1976 e 1978, a Medtronic expandiu ainda mais sua atuação internacional. Ela criou subsidiárias e centros de distribuição em América Latina, Ásia e Europa, tornando-se uma corporação verdadeiramente global. A empresa também passou a ter ações negociadas publicamente, o que ampliou sua base de investidores e impulsionou seu crescimento financeiro. Outro marco importante foi o início do investimento formal em neurotecnologia. A Medtronic percebeu que os mesmos princípios usados para controlar impulsos elétricos no coração poderiam ser aplicados ao sistema nervoso. Assim, começaram os primeiros testes com dispositivos de estimulação elétrica do cérebro e da medula espinhal, abrindo caminho para o tratamento de doenças como Parkinson e dores neuropáticas. Em 1977, a empresa reforçou seu compromisso com a educação médica, criando programas estruturados de treinamento para médicos e engenheiros clínicos, além de apoiar congressos e pesquisas científicas independentes. Em 1978 e 1979, a Medtronic consolidou-se como líder absoluta do mercado mundial de marca-passos e dispositivos cardíacos implantáveis. Nessa época, já havia milhares de pacientes com dispositivos Medtronic funcionando há anos, o que reforçava sua reputação de confiabilidade e eficácia. Ao final da década, em 1980, a Medtronic era uma empresa com mais de 3.000 funcionários, presença direta em dezenas de países e uma receita anual que crescia rapidamente.
Mais importante que os números, porém, era o fato de que a empresa havia se transformado de uma fabricante de um único produto em um grupo global de inovação médica, atuando em múltiplas áreas da saúde e mantendo o mesmo ideal humanitário que inspirou sua fundação. Assim, entre 1971 e 1980, a Medtronic passou de uma especialista em marca-passos a uma pioneira em tecnologias médicas integradas, consolidando sua posição como líder mundial em dispositivos de sustentação e restauração da vida. Entre 1981 e 1990, a Medtronic viveu uma década decisiva, marcada por crescimento acelerado, avanços tecnológicos sem precedentes e expansão estratégica em novas áreas da medicina. Nesse período, a empresa consolidou-se definitivamente como líder global em dispositivos médicos implantáveis, diversificando sua atuação muito além dos marca-passos e investindo fortemente em pesquisa, desenvolvimento e presença internacional. Em 1981, a Medtronic já era uma corporação estabelecida, com milhares de funcionários e filiais espalhadas por todo o mundo. No entanto, a empresa ainda tinha um grande desafio. A tecnologia de marca-passos estava se aproximando de um limite de maturidade, e a concorrência no setor aumentava rapidamente. Para manter-se na liderança, a Medtronic iniciou um ciclo intenso de inovação e diversificação. Logo no início da década, os engenheiros da Medtronic começaram a desenvolver marca-passos com sensores fisiológicos capazes de ajustar automaticamente a frequência dos batimentos conforme a atividade física do paciente. Essa tecnologia, chamada de Rate Responsive Pacing, foi um avanço fundamental. Ela permitia que o coração funcionasse de forma mais natural, aumentando o conforto e a qualidade de vida dos pacientes. Os primeiros modelos comerciais dessa geração começaram a ser lançados em meados dos anos 1980. Em 1982, a Medtronic expandiu suas operações na Europa e inaugurou novas unidades de pesquisa e fabricação, principalmente na Irlanda e na Suíça, consolidando sua base internacional. Essa presença fora dos Estados Unidos tornou-se essencial para atender a crescente demanda global e reduzir custos de produção. Ao longo de 1983 e 1984, a empresa também começou a investir em novas tecnologias cardíacas, como desfibriladores implantáveis, ICDs, e sistemas de mapeamento elétrico do coração. Embora esses produtos ainda estivessem em fase experimental, eles representavam o próximo passo na evolução do tratamento das arritmias, e a Medtronic estava entre as primeiras a apostar nesse campo. Enquanto isso, a filosofia de Earl Bakken continuava profundamente enraizada na cultura corporativa. Mesmo após deixar a direção executiva, Bakken permaneceu envolvido como conselheiro e guardião dos valores da empresa, reforçando que o verdadeiro propósito da Medtronic era aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida. Essa mensagem norteava todas as decisões da empresa, da pesquisa científica à conduta ética nos negócios. No meio da década, por volta de 1985, a Medtronic deu passos importantes na área de neuroestimulação. Utilizando princípios semelhantes aos dos marca-passos cardíacos, a empresa desenvolveu dispositivos para estimulação elétrica da medula espinhal, voltados ao tratamento de dores crônicas e distúrbios neurológicos. Esses sistemas abriram novas fronteiras para o uso terapêutico da eletricidade no corpo humano e colocaram a Medtronic na vanguarda da neuromodulação, uma área que cresceria exponencialmente nas décadas seguintes. A empresa também expandiu sua atuação na cirurgia cardíaca e vascular, desenvolvendo válvulas cardíacas, balões de angioplastia e cateteres especializados. Em 1986, a Medtronic fez uma série de aquisições estratégicas,
incorporando empresas menores de biotecnologia e engenharia médica com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de novos produtos. Essa estratégia de aquisição e integração tornou-se uma prática recorrente e ajudou a diversificar o portfólio da companhia. Em 1987, a Medtronic lançou um dos avanços mais importantes da década, o primeiro marca-passo com capacidade de comunicação telemétrica bidirecional. Esse sistema permitia que médicos obtivessem informações detalhadas sobre o funcionamento do dispositivo e ajustassem parâmetros sem intervenção cirúrgica usando um programador externo. Essa inovação representou o início da era digital dos dispositivos médicos implantáveis. No final dos anos 1980, entre 1988 e 1990, a Medtronic passou a atuar também em tratamentos cardiovasculares minimamente invasivos e sistemas de monitoramento avançado. Em paralelo, continuou aprimorando os desfibriladores implantáveis, ICDs, que estavam se tornando viáveis comercialmente. O primeiro ICD, totalmente implantável da Medtronic, foi aprovado pouco depois, tornando-se uma das tecnologias mais importantes da empresa nos anos seguintes. Em 1989, a Medtronic superou a marca de 1 milhão de dispositivos cardíacos implantados no mundo, um marco simbólico de sua contribuição à medicina moderna. Nesse mesmo período, a empresa também fortaleceu sua estrutura corporativa, investindo em centros de treinamento médico e em pesquisas clínicas, em parceria com universidades de renome. Ao encerrar a década, em 1990, a Medtronic era uma organização global com presença em mais de 60 países, mais de 8.000 funcionários e uma ampla gama de produtos voltados à cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e terapias da dor. O período entre 1981 e 1990 consolidou sua transição de fabricante de marca-passos para uma empresa multidisciplinar de alta tecnologia médica, reconhecida mundialmente não apenas pela inovação, mas também pela integridade e pelo impacto humano de seu trabalho. Entre 1991 e 2000, a Medtronic viveu uma de suas décadas mais dinâmicas e transformadoras. Foi um período de expansão global acelerada, revoluções tecnológicas, grandes aquisições estratégicas e consolidação definitiva como a maior empresa de tecnologia médica do mundo. Durante esses anos, a Medtronic passou de uma líder em cardiologia para uma corporação diversificada, com presença em praticamente todas as principais áreas da medicina moderna. Em 1991, a empresa iniciou a década com forte foco em pesquisa e desenvolvimento. Os investimentos nessa área cresceram significativamente, impulsionados pela necessidade de aprimorar tecnologias cardíacas e desenvolver novos dispositivos para o sistema nervoso e vascular. A Medtronic, então com sede em Fridley, Minnesota, já possuía operações em dezenas de países e uma rede consolidada de engenheiros, médicos e pesquisadores parceiros. Logo no início da década, a empresa começou a expandir sua linha de produtos em torno dos desfibriladores implantáveis, ICDs, que haviam sido desenvolvidos nos anos 1980 e agora se tornavam mais confiáveis e compactos. Em 1992, a Medtronic lançou novos modelos com microprocessadores integrados e capacidade de monitoramento contínuo da atividade elétrica do coração, permitindo detectar e corrigir arritmias automaticamente. Esses dispositivos salvaram milhares de vidas e estabeleceram um novo padrão de cuidado cardíaco. Em 1993, a Medtronic deu um passo importante na integração digital de seus produtos, criando sistemas que permitiam que dados de marca-passos e desfibriladores fossem transmitidos para análise clínica, antecipando o conceito moderno de telemedicina. Ao mesmo tempo, a empresa reforçou seu compromisso com a ética médica e o propósito original de Earl Bakken: aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida, incorporando esses valores em todas as divisões globais. A partir de 1994, a Medtronic iniciou uma estratégia agressiva de aquisições internacionais.
comprou empresas especializadas em válvulas cardíacas, cateteres, sistemas de infusão de medicamentos e dispositivos para cirurgias minimamente invasivas. Entre essas aquisições, destacou-se a compra da AVE, Arterial Vascular Engineering, e de outras companhias que ampliaram sua presença em terapias vasculares e endovasculares. Esse movimento marcou o início da expansão da Medtronic para o campo da angioplastia e tratamento de doenças arteriais. Em 1995, a empresa também fortaleceu seu setor de neuroestimulação com novos implantes destinados ao tratamento de doença de Parkinson, epilepsia e dor crônica. Nessa época, a Medtronic tornou-se líder mundial em dispositivos de neuromodulação, uma área que unia a eletrônica avançada e neurociência para restaurar funções do sistema nervoso. No mesmo ano, a empresa alcançou receitas recordes, ultrapassando a marca de 2 bilhões de dólares anuais. Essa expansão foi impulsionada não apenas por novos produtos, mas também por uma forte presença em mercados emergentes, especialmente na Ásia e na América Latina, onde a medicina de alta tecnologia começava a se desenvolver mais rapidamente. Em 1996, a Medtronic fez uma de suas aquisições mais importantes da década, a compra da Ventritex, fabricante de desfibriladores implantáveis. Essa fusão consolidou a liderança da Medtronic no segmento de dispositivos cardíacos e aumentou significativamente seu portfólio de tecnologias para o tratamento de arritmias. No mesmo ano, a empresa também lançou novos marcapassos multicompartimentais, capazes de coordenar os batimentos de diferentes câmaras do coração, melhorando a eficiência cardíaca de pacientes com insuficiência. Durante 1997 e 1998, a Medtronic viveu uma verdadeira transformação corporativa. A empresa ampliou suas divisões para abranger 6 áreas terapêuticas principais. 1. Cardiologia e ritmo cardíaco. 2. Terapias vasculares. 3. Neuromodulação. 4. Cirurgia e ortopedia. 5. Tratamento da dor e infusão de medicamentos. 6. Cuidados com o diabetes. Nesse período, a Medtronic também investiu em engenharia de tecidos e biotecnologia, prevendo o futuro da medicina regenerativa. Em 1998, a empresa fez uma das maiores aquisições da história do setor médico, a compra da Physio-Control, especializada em desfibriladores externos automáticos, DEA, e sistemas de emergência médica. Essa aquisição expandiu a presença da Medtronic não apenas em hospitais, mas também em equipamentos de resgate e ambulâncias, reforçando sua missão de salvar vidas em qualquer ambiente. Outro marco desse período foi o avanço nas bombas de infusão implantáveis para a administração de medicamentos diretamente no sistema nervoso central, usadas para tratar dor crônica e espasticidade. Esses dispositivos demonstraram o potencial da eletrônica médica para substituir ou reduzir o uso de fármacos orais, melhorando a precisão e diminuindo efeitos colaterais. No final da década, em 1999, a Medtronic comprou a Arterial Vascular Engineering, AVE, uma operação bilionária que colocou a empresa na liderança global em stents coronários e periféricos, dispositivos usados para manter artérias abertas após procedimentos de angioplastia. Essa aquisição consolidou a posição da Medtronic como a maior empresa de tecnologia cardiovascular do mundo. Em 2000, a Medtronic encerrou a década com mais de 20 mil funcionários, presença direta em mais de 120 países e uma receita anual superior a 5 bilhões de dólares. Ela havia se transformado em um verdadeiro império médico-tecnológico, atuando em quase todas as áreas da medicina moderna, desde o coração e o cérebro até o sistema nervoso e vascular. Assim, entre 1991 e 2000, a Medtronic passou de uma líder em dispositivos cardíacos para uma potência global em múltiplas especialidades médicas. Foi uma década de consolidação, expansão e inovação contínua, um período em que a empresa não apenas cresceu em tamanho, mas também redefiniu o papel da tecnologia no cuidado à saúde humana.
Entre 2001 e os dias atuais, a Medtronic passou por uma fase de expansão global, inovação tecnológica e diversificação terapêutica, consolidando-se como uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo. No início da década de 2000, em 2001, a Medtronic adquiriu a MiniMed, Inc., especializada em bombas de insulina e tecnologia para diabetes, marcando sua entrada formal nesse mercado. Esse movimento permitiu o desenvolvimento de soluções integradas para controle de diabetes, combinando dispositivos, software e suporte clínico. Nesse período, a empresa também lançou o sistema QuickSet TM, que oferecia inserção quase indolor e maior confiabilidade na administração de insulina. Em 2002, a Medtronic introduziu o primeiro sistema de monitoramento remoto de dispositivos implantáveis, permitindo que médicos recebessem dados do paciente via internet, antecipando o conceito moderno de telemedicina. Além disso, a empresa adquiriu pequenas companhias de tecnologia médica, incluindo a Spinal Dynamic Corporation, fortalecendo sua linha de produtos para a coluna vertebral. Durante esses anos, a empresa expandiu sua presença internacional e diversificou seu portfólio para além da cardiologia, incluindo neuromodulação, cirurgia e cuidados com diabetes. Entre 2006 e 2014, a Medtronic continuou a expandir sua atuação em múltiplas áreas terapêuticas, como cardiologia, neuroestimulação, cirurgia, ortopedia, tratamento da dor e diabetes. A empresa investiu em conectividade digital, criando dispositivos implantáveis com monitoramento remoto mais avançado e geração de relatórios clínicos detalhados. Durante esse período, também enfrentou desafios regulatórios e aprimorou processos de qualidade em suas unidades de produção e pesquisa. A presença em mercados emergentes cresceu significativamente, especialmente na Ásia e América Latina. Em 2015, a Medtronic concluiu a aquisição da Covidien plc, empresa irlandesa de dispositivos médicos, por aproximadamente os 49,9 bilhões reais. Com a fusão, a Medtronic mudou seu domicílio legal para a Irlanda, embora mantivesse a sede operacional nos Estados Unidos. Essa aquisição expandiu significativamente o portfólio da empresa em terapias minimamente invasivas, produtos para a sala cirúrgica e dispositivos hospitalares, transformando a Medtronic em uma corporação global de soluções de saúde. Entre 2016 e 2020, a Medtronic avançou em tecnologia para diabetes, lançando o MiniMed 670G, o primeiro sistema híbrido de circuito fechado para diabetes tipo 1, combinando bomba de insulina e monitoramento contínuo de glicose. A empresa também reforçou sua atuação em neuroestimulação, desenvolvendo dispositivos para tratamento de Parkinson, epilepsia e dor crônica. Durante a pandemia de Covid-19, forneceu ventiladores, equipamentos hospitalares e soluções de telemonitoramento de pacientes. Nesse período, adquiriu empresas de software e inteligência artificial para fortalecer o ecossistema digital em diabetes e monitoramento remoto. De 2021 até 2025, a Medtronic lançou o MiniMed 780G, com tecnologia de detecção de refeição e automação avançada na administração de insulina. A empresa iniciou planos para o spin-off da unidade de diabetes, criando uma empresa pública independente, com foco estratégico nas áreas de cardiovascular, neurociência, cirurgia e terapias de dor. Continuou a investir em robótica cirúrgica, inteligência artificial aplicada à medicina e automação hospitalar, integrando hardware, software e serviços de saúde. A presença global se manteve sólida, com operações em mais de 120 países e milhares de funcionários. Durante esse período, a Medtronic enfrentou desafios como concorrência crescente em terapias digitais, regulamentações mais rigorosas, necessidade de inovação contínua e integração de aquisições, mantendo-se como líder no setor de tecnologia médica. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição.
Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.